Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, bom dia, visitantes. Eu estou muito feliz com a sua escolha de estar presente aqui hoje. Talvez para alguns essa escolha foi um pouco mais fácil, mas eu tenho certeza que para alguns a escolha de estar aqui hoje talvez não tenha sido tão fácil. Sei que alguns irmãos não puderam estar aqui hoje por alguns problemas que tiveram, mas tem irmãos aqui que, apesar dos problemas, escolheram estar presente. O Senhor tem uma mensagem para você hoje, uma mensagem que pode mudar a condução da sua vida daqui para frente. Que o Senhor possa abençoar e recompensar a sua escolha de estar aqui hoje, presencialmente ou virtualmente através do culto online. Eu já dei um pequeno spoiler aqui, né? Nós vamos falar sobre escolhas. Você teve uma escolha de estar aqui hoje. Vou falar sobre algumas curiosidades sobre escolhas. Não sei se você já parou para pensar. Você tem ideia de mais ou menos quantas escolhas a gente faz por dia? Eu procurei em algumas fontes, em algumas pesquisas. Eu não sei como que eles chegaram nesse número, porque não deve ser uma coisa muito fácil de se medir. Mas várias pesquisas apontavam para mais ou menos o mesmo número, de que um adulto faz em média 35 mil escolhas por dia. É um número muito grande, me assustou quando eu vi. E basicamente a gente vive fazendo escolhas, né? A gente acorda, escolhe se vai levantar, se vai clicar no despertador, vai dormir mais 5 minutos, se a gente vai escovar o dente, que roupa que a gente vai usar, o que a gente vai comer. Então a gente vive fazendo escolhas. Algumas escolhas são automáticas e são baseadas nos nossos hábitos, nos nossos padrões. E pelo que eu vi em algumas pesquisas, mais ou menos metade das nossas escolhas são escolhas automáticas, que a gente faz sem perceber. Está aí a importância de termos bons hábitos. Metade das escolhas do seu dia, aproximadamente metade, são escolhas que a gente faz baseados nos nossos hábitos. Mas existem também escolhas que a gente faz que vão determinar se a gente alcança ou não alcança alguns objetivos nossos. Por exemplo, se você está tentando emagrecer, se esse é um objetivo seu, as suas escolhas vão determinar se você vai conseguir emagrecer ou não. E existem ainda algumas outras escolhas que não só determinam se você vai alcançar ou não seus objetivos, mas determina também quem você é. Como assim, né? Vamos fazer um exercício aqui para deixar isso um pouco mais claro. Imagina que você está agora olhando para um espelho. Imagina que tem um espelho na sua frente. Olhe para você mesmo hoje. Olhe para você e a sua aparência, a sua condição física, a sua saúde, a sua situação financeira, a sua saúde espiritual, a sua vida espiritual, a sua família, o relacionamento que você tem com a sua família, a pessoa que está do seu lado, ou talvez até a ausência de uma pessoa do seu lado, é resultado de escolhas que você tomou nos últimos anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 20 anos. E da mesma forma que as escolhas dos últimos anos te trouxeram para hoje, as suas escolhas de hoje determinam os seus próximos anos. Eu vou repetir. Você hoje, o seu eu de hoje, foi determinado por escolhas que você fez no passado. As escolhas que você faz hoje determinam quem você vai ser daqui para frente. Eu trouxe algumas histórias que ilustram como pessoas que estavam em situações parecidas, tinham condições parecidas, escolheram de forma totalmente diferente e tiveram destinos totalmente diferentes. Colheram situações totalmente diferentes. A primeira história é de 2 gêmeos, nasceram do mesmo ventre, foram criados sobre o mesmo teto, sobre as mesmas regras, mas tinham aparências, intenções e objetivos diferentes. De um lado, nós temos Esaú, ruivo, forte, caçador. E Esaú tinha uma bênção, ele tinha direito, pela primogenitura, ele era o irmão mais velho, ele tinha uma bênção que ele receberia do seu pai. E não era uma bênção qualquer, era uma bênção que ia ser dada de Abraão. Abraão teve uma promessa muito forte recebida do Senhor, passou essa bênção para Isaac, Isaac passaria para os seus filhos. Então Esaú nasceu primeiro, ele tinha direito a essa bênção. Do outro lado nós temos Jacó, que não era um caçador, ele vivia ali na casa, né, fazia atividades de casa, era um dono de casa, vamos colocar assim. Talvez nos dias de hoje ele seria um marido de aluguel, não sei, mas ele era um dono de casa, né? Ficava em casa. Mas a Bíblia deixa muito claro o quanto ele tinha um desejo de receber essa bênção.
E por ele ter esse objetivo tão claro na vida dele, as escolhas de Jacó conduziram ele para esse objetivo. Um belo dia, Esaú voltou de uma caçada frustrada, onde ele não conseguiu caçar nada. Com fome, cansado, ele chega em casa e Jacó tem lá um cozido, uma lentilha, um cozido vermelho que ele tinha feito. Esaú vira para ele e fala: Jacó, estou com fome, me dá um pouco desse seu cozido. Jacó, com aquele seu objetivo bem definido, percebe uma oportunidade, o que ele faz? Ele fala: eu te dou, mas me vende a sua bênção. De um lado, um irmão disposto a comprar uma bênção. Do outro lado, um irmão disposto a vender. Uma bênção tão importante que Esaú troca por um prato de lentilha, por alguns momentos ali de saciedade na sua fome. E quando a gente olha em Gênesis 25, 34, a palavra nos diz que então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. E quando ele vê esse anjo do Senhor, de alguma forma ele percebe que esse anjo poderia abençoar ele, e ele tem algumas escolhas aqui: ou ele sai correndo de medo, ou ele cai no chão de medo, ou ele parte para cima do anjo e vai brigar com o anjo. E essa é a escolha que ele faz. Eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar essa cena, uma cena um pouco esquisita, né? Mas ele fica a noite inteira brigando ali com o anjo, até o ponto de que o anjo fala: cansei, quero ir embora. E Jacó fala: eu não vou deixar você ir embora enquanto você não me abençoar. A gente percebe o quão determinado ele estava de receber essa bênção e como as escolhas dele direcionaram ele para essa bênção. A gente sabe que Jacó foi abençoado, o anjo mudou inclusive o nome dele para Israel, e com essa bênção ele dá origem ao povo de Israel, aos israelitas, que é o povo de Deus. Do outro lado, nós temos Esaú, que abriu mão dessa bênção, e a gente percebe que a geração dele deu origem aos edomitas, e uma geração que teve ali muitos conflitos, né? Foi marcada por muitos conflitos. Então, uma grande diferença nos destinos entre Esaú e Jacó. Vou fazer um parênteses aqui para a gente já tirar uma primeira lição dessas escolhas, principalmente a escolha de Esaú. Existem bênçãos muito grandes que a gente deve proteger, e muitas vezes nós escolhemos desprezar. Talvez você tenha olhado para essa história e pensado: como Esaú teve coragem de abrir mão de uma bênção tão grande por um prato de lentilha? Mas se a gente olha à nossa volta, eu tenho certeza que você já viu alguma família que era extremamente abençoada, que era uma bênção, mas que pessoas escolheram desprezar em troca de outras coisas, em troca de prazeres, se satisfazer, em troca de fama, em troca de trabalho. E muitas vezes nós abrimos mão de uma bênção tão grande que é a nossa família, por exemplo. Isso pode ser aplicado para outras coisas. Uma segunda história parecida com essa: duas pessoas moravam ali na mesma casa, sobre as mesmas regras, tinham um convívio, Ruth e Orfa. As duas eram casadas com filhos de Noemi. Noemi perdeu seu marido, depois de um tempo Ruth e Orfa também perderam seus maridos. 3 viúvas se veem juntas numa situação muito difícil. Naquela época nós sabemos que as viúvas eram totalmente desprezadas pela sociedade, tinham muitas dificuldades para se manter, passavam situações extremamente difíceis. E temos ali 3 viúvas juntas, desesperadas, sem saber muito bem o que fazer. Noemi era israelita, Ruth e Orfa eram moabitas. Noemi decide voltar para Israel, para Belém, que era a sua cidade natal. E no começo, Ruth e Orfa acompanham Noemi. Noemi vira para elas e fala: não faz sentido vocês me acompanharem. Eu sou viúva, eu já tenho idade avançada, eu não vou ter mais filhos para vocês. Eu não tenho muito o que oferecer para vocês. Vocês são novas, vão para suas casas, procurem novos maridos e me deixem aqui, porque a minha vida é muito mais amarga que a de vocês. Eu vou ser um peso para vocês. Quando ela fala isso, Orfa chora lá um pouquinho, dá uns beijos em Noemi, mas não pensa 2 vezes, vira as costas e vai para casa. Essa decisão de Orfa tira ela completamente da história e a gente não escuta mais falar sobre Orfa. Ruth vira para Noemi e, apesar da insistência de Noemi, Ruth fala: eu não vou te abandonar, e a partir de agora o teu Deus é o meu Deus. Eu vou para Israel com você, eu vou ser estrangeira lá, mas eu vou te acompanhar até o fim da minha vida. E a gente sabe que Noemi aceita, leva a Ruth com ela para Israel. Chegando lá em Belém, o principal partido da cidade, o melhor partido de todos, Boaz, bonitão, rico, estava solteiro e procurando alguém para casar. Ruth
era estrangeira, era viúva, dificilmente um partido desse olharia para Ruth. Ele provavelmente procuraria o melhor partido de Belém também. Mas Noemi, com a sua influência, Noemi, que Ruth escolheu não abandonar, orienta, cria situações para que Ruth se encontre com Boaz, diz que roupa que ela tem que pôr, como ela tem que se comportar, e por causa dessas orientações de Noemi, Ruth se encontra com Boaz e Boaz se casa com Ruth. Estou resumindo aqui bem a história, se você quiser depois olhe ali no livro de Ruth. E com essa atitude de Ruth, pela escolha que ela fez, ela conseguiu encontrar um novo marido, salvou a sua vida, salvou a vida de Noemi. Os 2 últimos versículos do livro de Ruth me chamam a atenção. Diz assim, que Ruth se casou com Boaz, eles geraram Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. A atitude de Ruth não só salvou a vida dela, não só salvou a vida de Noemi, como fez com que ela desse linhagem para o maior rei de Israel. E depois, quem vem na linhagem de Davi? O próprio Jesus. Ou seja, as nossas atitudes não influenciam só a nossa vida, mas influenciam as próximas gerações. Israel teve um grande rei pela atitude de Ruth. Todos nós fomos salvos pela linhagem gerada por Ruth. Mais uma lição para a gente tomar. As nossas atitudes não influenciam somente a nossa vida. As nossas atitudes influenciam a vida das pessoas ao nosso redor e inclusive as nossas próximas gerações. Mais uma história bem rápida para a gente não se alongar, bastante conhecida, Caim e Abel, irmãos, que foram ali criados sobre o mesmo teto, sobre as mesmas regras. Um dia foram fazer uma oferta ao Senhor, os 2 foram fazer uma oferta, enquanto Abel decide ofertar o que tinha de melhor, ofertar das suas primícias, nós temos Caim que faz uma oferta que não agrada tanto ao Senhor. Esta oferta de Abel resultou, essa escolha de ofertar dessa forma, resultou com que Abel fosse elencado ali entre os heróis da fé em Hebreus 11, e fala que as atitudes dele ecoam até hoje. Do outro lado, Caim se irou, e a gente percebe uma sequência de escolhas erradas, né? Alimentou a sua ira e depois consumou o pecado, sendo o primeiro assassino da humanidade. Então, irmãos ali que foram criados juntos, e uma atitude e uma sequência de atitudes de Caim deram destinos totalmente diferentes para esses 2 personagens. Ou seja, a gente percebe que existem algumas escolhas que a gente faz em nossa vida que determinam se nós vamos ser Caim ou se vamos ser Abel, se vamos ser Esaú ou Jacó, se vamos ser Ruth ou Orfa. E tem vários outros exemplos, né? Se vamos ser Noé ou se vamos ser a geração de Noé. Escolhas determinam o rumo da nossa vida. E a gente percebe nessas histórias que Esaú, no momento da fome, no momento ali do cansaço, decide abrir mão da sua bênção. Orfa, naquele momento onde ela estava ali passando por uma aflição, viúva, no meio de outras viúvas, sem saber o que fazer, nervosa, ela decide abandonar Noemi. Quando a gente olha Caim, no momento da inveja, da raiva, acaba tomando uma atitude que determina o rumo também da sua vida. O que a gente consegue perceber dessas escolhas que foram feitas, que elas foram feitas em dias de angústia, dias de ansiedade. Então, preste atenção nas decisões que você toma quando você está passando, por exemplo, por problemas na sua família. Se está no momento de depressão, momento de tristeza, se você está ameaçado, se você está em dívidas, se você está diante de um pecado, essas decisões são decisões que podem determinar se você vai destruir ou se você vai preservar a sua família. Se você vai machucar alguém que você ama ou se você vai abençoar alguém que você ama. São escolhas que vão determinar se você vai se aproximar de Deus ou se você vai se afastar do Senhor. E talvez nesse ponto você esteja pensando, tá bom, já entendi que eu preciso tomar cuidado com as minhas decisões, que essas decisões influenciam a minha vida, influenciam a vida das pessoas ao meu redor, mas como que eu faço para tomar as decisões corretas? Como que eu sei quais são as decisões corretas?
Eu vou imaginar uma situação aqui, não sei se vocês já assistiram Aladdin, mas imagina que você encontra uma lâmpada mágica e você tem direito a um pedido. E é qualquer pedido, você pode pedir qualquer coisa que você quiser. E inclusive é um pedido até melhor do que o próprio Aladdin, porque no Aladdin eu lembro que tinha algumas restrições lá, ele não podia pedir para ser amado, enfim. Não tem restrição aqui, você pode pedir o que você quiser. E acreditem se quiser, isso aconteceu, de verdade, uma situação real. 1 Reis 3, o Senhor aparece para Salomão e diz para Salomão: peça-me o que você quiser e eu te darei. 1 Reis 3, 9, Salomão fala: eu sou jovem, eu tenho que governar esse povo, o que eu quero é que o Senhor me ajude a escolher, a ter sabedoria e a ter discernimento para poder governar o seu povo. Salomão, dentre todas as coisas do mundo que ele poderia pedir, ele pede para o Senhor: me ajude a fazer boas escolhas, me dê sabedoria. E o Senhor, na sequência dos versículos, deixa bem claro o quanto ele ficou feliz e satisfeito com esse pedido de Salomão. Inclusive, ele fica tão satisfeito pelo fato de Salomão ter pedido sabedoria para poder fazer escolhas, que Deus fala: você não me pediu, mas mesmo assim eu vou te dar riqueza, fama, vou prolongar a sua vida. E você vai ser o mais sábio entre todos. Tiago 1, versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Não sei se vocês já perceberam, mas todos os planos que a gente fracassa são planos que a gente escolhe sozinho. Nós temos uma limitação. Tudo que a gente conhece vem dos nossos olhos, desses olhos e dos nossos ouvidos. Deus escuta todas as coisas. Deus enxerga todas as coisas. Deus conhece o passado e Deus conhece o futuro. E Deus nos dá acesso a esse tipo de informação. E não só nos dá acesso, como a gente percebe pelo exemplo de Salomão e pelo versículo em Tiago, que ele sente prazer quando a gente leva a ele as nossas decisões e pede orientação ao Senhor de como a gente precisa decidir. Então não só ele dá esse poder tão grande para nos ajudar nas nossas decisões, como ele fica extremamente feliz que a gente queira utilizar esse poder dele. E não sei se você tem filhos, mas eu acredito que você, se você tiver, você já fez planos para os seus filhos. Você já projetou a vida dos seus filhos e você gostaria muito que seus filhos seguissem esses planos. O Senhor é da mesma forma. O Senhor também fez planos para você e eu tenho certeza que o Senhor quer que você siga esses planos. Salmo 139, um salmo escrito provavelmente por Davi, fala sobre a onisciência e sobre como Deus conhece a gente. E Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer dele existir. 1 Timóteo 2, versículo 4, nos mostra, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E por último, o versículo que foi lido aqui na leitura pelo Andrei: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus já preparou uma história para você. Deus já escreveu os seus dias. E Deus tem um plano de que todos sejam salvos. Mas são as suas decisões que vão determinar se essa história vai avançar ou não vai avançar. São as suas decisões que te aproximam desse plano de Deus ou te afastam desse plano de Deus. Jesus viria ao mundo de qualquer forma. Em Gênesis, quando ele fala que o filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente, ele já está anunciando que Jesus viria. A decisão de Ruth, a escolha que Ruth fez, colocou Ruth nesse plano para ela dar linhagem a Jesus. Jesus viria de qualquer forma, mas foi a decisão de Ruth que colocou ela no plano para que ela fizesse parte da história de Jesus.
Já tem um outro plano que está anunciado, Jesus volta novamente. Existem vários versículos que nos comprovam isso, de que Jesus volta. E são as suas decisões que vão determinar se você vai fazer parte dessa história ou não. As suas decisões te aproximam desse plano, as suas decisões te aproximam desse plano de salvação ou te tiram desse plano de salvação. Uma última lição aqui para a gente já caminhar para a conclusão. Talvez soe um pouco estranho, mas a gente vai explicar. As decisões certas, elas não dependem do seu conhecimento, não dependem do seu bom coração e da sua boa intenção. As decisões certas dependem do quanto você está escutando a vontade do Senhor. O bom coração, a boa intenção e o bom conhecimento vão acertar algumas vezes, mas somente o Senhor vai acertar todas as vezes. Então, que as nossas decisões não se baseiem no nosso conhecimento, no nosso coração e na nossa boa intenção. As nossas decisões têm que se basear no Senhor. E muitas vezes os caminhos do Senhor não são óbvios, né? Se a gente olha algumas histórias do Velho Testamento, tem várias aqui, mas por exemplo, vamos olhar a história de Gideão. Imagina Gideão com 300 homens partir para cima dos midianitas aos gritos, aqueles midianitas incontáveis. Quando que um bom coração ia decidir uma coisa dessa? É o tipo de decisão que só pode vir do Senhor. Imagina Abraão, recebeu ali o filho da promessa, quando ele estava ali apegado com o menino, o Senhor fala, sacrifica o menino. Que decisão difícil, nunca partiria de um bom senso e de um coração humano, mas essa é uma decisão direcionada pelo Senhor. E, enfim, tem vários exemplos aqui que a gente poderia falar. Mas essas histórias só nos mostram que se você quer tomar boas decisões, não confie em si mesmo e no seu próprio entendimento. Confie no Senhor, pergunte ao Senhor. O Senhor está ansioso pela sua pergunta, para que você possa tomar boas direções, bons caminhos, a partir das escolhas que serão direcionadas por Ele. E como funciona isso, né? Como que eu pergunto para o Senhor? Talvez você esteja aqui se perguntando, como que funciona essa comunicação? Como que o Senhor fala comigo? E a oração, muitas vezes a gente entende que oração é somente uma forma de eu falar com o Senhor, mas a oração é uma comunicação com o Senhor. Não necessariamente só para eu dizer o que eu quero, mas também para eu entender qual é a vontade do Senhor. E se você tem dificuldade de ouvir essa resposta do Senhor, talvez você não esteja atento para o que o Senhor está te dizendo, porque Ele está tentando falar com você. E eu vou te dizer que funciona da mesma forma como nós. Qual a melhor forma de ouvir a voz de uma pessoa? É estando o mais próximo possível dessa pessoa. Eu vou contar uma história rápida aqui. É sobre um menino, talvez aí da idade do Theo, mais ou menos, que ele chega para o pai e pergunta, pai, qual que é o tamanho de Deus? E esse pai se surpreende com a pergunta e fica meio sem saber como responder. Nesse meio tempo, passa um avião e ele aponta para esse avião e fala, filho, Deus era o tamanho deste avião. E aí o filho olha para aquele avião lá em cima e fala, pai, eu achei que Deus era grande, esse avião é tão pequenininho. Imediatamente o pai pega esse filho, coloca no carro e fala, vamos dar uma volta. E esse pai leva o filho para o aeroporto. Chegando no aeroporto, ele vai para a parte onde tem um estacionamento ali de aviões e ele coloca o filho de frente para um avião. Ele fala, filho, o que é isso? E esse filho olha e fala, pai, é um avião e esse avião é enorme, ele é muito grande. Deus é da mesma forma. Se você está longe de Deus, Deus parece pequenininho. Quando você está próximo, maior Deus é. Que você possa se aproximar de Deus a ponto de não ser possível ignorar Ele. A ponto de não ser possível ignorar a voz dEle. Que você está tão próximo que a voz dEle vai ser extremamente clara no seu ouvido. Que os seus interesses estejam alinhados com os interesses de Deus, a ponto das suas escolhas estarem inteiramente ligados com as escolhas que Deus faria. Eu lembro de uma ocasião, no velório do meu avô, eu lembro que tinha algumas frases na entrada, né, alguns cartazes com algumas frases que ele costumava dizer, e uma frase em especial me chamou a atenção. O meu avô, ele gostava muito de caçar, de pesca, de caça.
E uma das frases, que era uma oração dele, era que Deus ajudasse que o coração dele tivesse tanta vontade, ou mais vontade, de pregar o evangelho do que de caçar e de pescar. Ou seja, uma oração que fazia com que ele pedia para que os interesses dele estivessem alinhados com os interesses do Senhor. Que a nossa oração possa ser essa, de estarmos tão próximos do Senhor, que os nossos interesses, que as nossas escolhas estejam alinhados com as escolhas do Senhor. Eu vou ler novamente o versículo da leitura para que a gente possa concluir. Em 1 Coríntios 2,9 diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quanto mais você amar a Deus, quanto mais as suas escolhas te aproximarem do plano de Deus, quanto mais os seus interesses estiverem alinhados com os interesses do Senhor, mais dentro você vai estar desta promessa. Que Deus possa nos abençoar. Amém.